Na última sexta-feira, a Embaixada do Brasil em Washington comunicou aos Estados Unidos sobre o início do processo para a aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica contra o país norte-americano, em resposta às tarifas de 50% impostas pelo presidente Donald Trump sobre produtos brasileiros. Agora eu vou chamar direto de Brasília a repórter Berenice Leite. Bom dia, Berenice. Olá, Daniel. Muito bom dia para você, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste. Uma ótima semana que está só começando. E olha, o Itamaraty já comunicou oficialmente o governo dos Estados Unidos sobre a decisão do presidente Lula, que pediu para que a Câmara de Comércio Exterior analise e faça uma consulta sobre a possibilidade de aplicação da Lei da Reciprocidade, como forma de retalhar a decisão sobre a sobretaxa imposta pelo presidente Donald Trump dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros exportados para o país norte-americano. Agora, a CAMEX tem 30 dias para fazer essa consulta, ou seja, analisar se de fato cabe a aplicação da lei da reciprocidade. Eles analisam, inclusive, essa questão de que será que todos os produtos de fato serão taxados, esses que vêm dos Estados Unidos aqui do Brasil, para o Brasil, ou apenas alguns deles. Interlocutores do governo falam, inclusive, sobre apenas produtos de mais valor, artigos de luxo serem taxados dos Estados Unidos, esses produtos que vêm aqui para o Brasil. Mas tudo isso ainda deve ser analisado num prazo longo que pode chegar até a 7 meses. Agora, vale lembrar que o presidente Lula e toda a sua equipe ministerial, ministro Fernando Haddad, Mauro Vieira, das Relações Exteriores, ambos falavam que não aplicariam a lei da reciprocidade até então e que isso só seria feito em último caso. O que será que fez eles mudarem de ideia? Bom, o que se cogita aqui em Brasília, que essa mudança de ideia está relacionada ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que acontece nesta semana. Isso porque existe a possibilidade de que os Estados Unidos apliquem novas sanções caso o ex-presidente Jair Bolsonaro seja de fato condenado. E assim, o Brasil, o governo Lula, teria uma espécie de carta na manga que poderia ser aplicada caso as sanções aumentem aqui para o nosso país. A gente vai seguir acompanhando toda essa situação, mas a princípio 30 dias para a Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, fazer essa análise e ver se realmente cabe a aplicação da lei da reciprocidade. Daniel, volto com você. Muito obrigado, Berenice Leite, direto de Brasília. Ainda na sexta-feira, em entrevista à Rádio Itatiaia, o presidente Lula afirmou estar aberto à negociação sem pressa. Eu não tenho pressa de fazer de fazer qualquer coisa com a reciprocidade contra os Estados Unidos. Mas por que o senhor tomou essa medida Não, agora? eu tomei a medida porque nós temos que andar o processo. Se você for tentar andar na forma, que todas as leis exigem, o comportamento da Organização Mundial do Comércio, o comportamento das regras, você vai demorar um ano. Então nós temos que começar, nós já entramos com um processo na Organização Mundial do Comércio. Então nós temos que dizer para os Estados Unidos que nós também temos coisa para fazer contra os Estados Unidos. Mas eu não tenho pressa, porque eu quero negociar. O petista também disse que os Estados Unidos não demonstram disposição para negociar sobre as tarifas de 50%. Então nós temos que dizer para os Estados Unidos que nós também temos coisa para fazer contra os Estados Unidos. Mas eu não tenho pressa, porque eu quero negociar. Ô Edilene, eu coloquei nada mais, nada menos que o meu vice-presidente Geraldo Alckmin, meu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e meu ministro do Comércio, meu ministro de Relações Exteriores, o Mauro Vieira, para serem negociadores com os Estados Unidos. Até agora nós não conseguimos falar com ninguém. Então eles não estão dispostos a negociar. O que eu disse? O seguinte: se o Trump quiser negociar, o Lula e a Paz e Amor está de volta. Eu não quero guerra com os Estados Unidos. Eu quero negociar. Eu quero a verdade em cima da mesa. E eu quero que seja justo. Durante o programa Oeste Sem Filtro, na última sexta-feira, a jornalista Ana Paula Henkel comentou o episódio. Vamos ouvi-la. É impressionante como ele fala um monte de coisa e não fala nada, né? O Lulinha, Paz e Amor, os Estados Unidos não querem negociar. Olha, todos vieram
negociar. Todos. O Japão mandou uma comissão para Washington sem agenda. E ali se hospedaram e ficaram 2, 3 dias, até abriu uma brecha ali na agenda do presidente Donald Trump. E aí eles falaram, Donald Trump ficou sabendo que a comissão do Japão estava em Washington e disse, chama, vamos conversar. Sentaram, negociaram, concordaram, discordaram, enfim, fizeram um acordo espetacular. E foi assim com o mundo todo, com o mundo. Não foi assim só com o Japão, que é um aliado, foi assim com o México, que tem um governo de esquerda, foi assim com o Vietnã, foi assim com a Indonésia, absolutamente todo mundo. Agora, foi uma conversa, eles não mandaram um vice que tem foto com os líderes terroristas que odeiam os Estados Unidos da América. O governo americano sabe dessa foto. Eu perguntei pessoalmente e eles responderam, sim, nós sabemos dessa foto. Essa foto é conhecida em Washington. Por que o presidente Lula não pegou o telefone? Donald Trump, posso mandar alguém? Mas o Lula liderar essa iniciativa de sentar e organizar essa agenda pelo bem do Brasil. Porque ele não quer o bem do Brasil. Porque a agenda do Lula é outra agenda, é uma agenda que se distancia dos Estados Unidos, que se distancia da liberdade de expressão, da liberdade econômica. Falou a palavra liberdade para a agenda do Lula, não encontra ali, você pode revirar todas as páginas que essa palavra não está na agenda do Lula. O negócio do Lula é com a China, é com o Irã, é com a Nicarágua, é com a Venezuela. O próprio Jason Miller disse numa entrevista hoje que a proximidade do PCC, do Partido Comunista Chinês, da China, com Lula, com o Brasil, é uma coisa que preocupa muito os americanos e que por isso eles estão colocando também essas tarifas adicionais de 40% em cima dos 10% que já existiam. E, no entanto, não existe nenhum canal, porque eles não querem. É by design, como os americanos falam. Eles escolheram ficar do lado errado da história. Agora, faltando 10 minutos para as 8 da manhã, nós seguimos nesse assunto. O repórter Luiz Guerra, direto de São Paulo, vai atualizar para a gente as informações sobre as tarifas norte-americanas, sobre produtos brasileiros. Bom dia, Guerra, bem-vindo. Bom dia, Daniel, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, ouvindo aí os comentários, né, de todos os nossos colegas, a gente fica preocupado. Por isso, naturalmente, nós fomos atrás das repercussões desse tarifaço, né, imposto aí pelo governo americano, uma vez que, segundo o especialista que nós vamos conversar, parece que o governo brasileiro e o governo americano não estão entrando num acordo, ou pelo menos, por parte do brasileiro, não está procurando uma solução. O tarifaço veio com aquele impacto todo, deixou todo mundo amedrontado, e agora as grandes empresas, as pequenas e as médias também, estão sofrendo as consequências, já, viu, Daniel? Por isso nós conversamos com um especialista em soluções para o comércio exterior, que é o Gabriel Del Bello. Ele vai dar mais explicações de como eles estão orientando as empresas e como as empresas estão se virando diante desse tarifaço de 50%, por enquanto, pelo menos. Essa sonora dessa entrevista, Luiz Guerra, mas eu quero continuar com você. E eu quero que você resuma para a gente como é que foi essa conversa com esse especialista, quais dados ele apresentou para você, porque afinal de contas a Camex agora tem 30 dias para poder avaliar essas medidas do Planalto, uma resposta a esse tarifaço de Donald Trump. Será que o governo brasileiro vai ter realmente condições de entrar num embate? Como é que isso vai impactar ainda mais, pode impactar ainda mais a nossa já tão fragilizada economia brasileira? Segundo o especialista, Daniel, a missão agora, né, dessas empresas, como a empresa que ele trabalha, né, é uma empresa de comércio exterior e essa interligação de países, a questão agora é tentar novas frentes, por exemplo, como a Argentina, como o pessoal da Ásia, enfim, todos os países que acenarem com uma bandeira de vamos negociar com o Brasil, a questão das tarifas, a saída é essa.
não está descartado, claro, que muitas empresas estão trabalhando com os Estados Unidos e com esses 50%. Já está sendo esperado isso. Não tem aquela questão de, vamos tirar nossa empresa, não vamos mais trabalhar com os Estados Unidos. Não, porque, inclusive, lá nos Estados Unidos, eles também dependem disso e a população também sofre as consequências com isso. Mas, a princípio, procurar novas frentes. Ele me citou a Argentina e também a Ásia como um dos caminhos mais prováveis para tentar minimizar a situação. Eu até perguntei para ele a respeito mesmo do governo brasileiro e o governo americano, se essa falta de uma proximidade entre os dois, né? Ele falou que, independente disso, o brasileiro sempre dá um jeito e não tem outra saída a não ser correr atrás do prejuízo, Daniel. Então vamos ouvir o que disse Gabriel Del Bello. Gabriel, impacto das tarifas, né? Com esse tarifaço aí que vem dos Estados Unidos, quais têm sido aí os principais impactos para os exportadores brasileiros nos insumos cosméticos? Luiz, quando falamos na indústria de cosméticos no Brasil, estamos falando de um montante de mais de 30 bilhões de dólares no geral, e esse número é registrado no ano passado. Quando falamos das exportações, esse número, as exportações de insumos cosméticos vai na casa de 1 bilhão de dólares. Pode parecer pouco, mas na verdade é muita coisa. E esse 1 bilhão de dólares está principalmente nos insumos amazônicos. Então, quando falamos em manteigas, essências, esses que nós usamos em shampoos, cremes, etc., que são muito, mas muito procurados pelos nossos parceiros comerciais estrangeiros. E, bom, nosso principal cliente nessa área sempre foi os Estados Unidos. Mas, com esse tarifaço, a grande dificuldade agora é encontrarmos novos destinos para esses produtos brasileiros. Mas, claro, como são produtos de origem totalmente brasileira e amazônica, temos uma série de medidas regulatórias que devemos cumprir. Então, o maior desafio, além da busca de novos clientes, novos destinos, é também estar regularizado com a documentação. E as barreiras que encontram para isso? Olha, a primeira barreira que encontramos é interna. E eu não diria nem barreira, é uma dificuldade mesmo burocrática. Quando falamos de insumos amazônicos, essas manteigas, essas essências, tudo tem que passar pelo CGEI, que é o Conselho de Patrimônio Genético Brasileiro. Tudo tem que ter certificado de origem, tem que ter algumas medidas junto com o Ministério do Trabalho de verificação das condições laborais. Tem toda uma documentação que deve ser preparada antes de pensar na próxima etapa, que é a venda. Claro, essa etapa é fundamental para a saída desse produto aqui do Brasil. Mas esses documentos também serão usados quando apresentar lá nos outros países. A grande barreira começa aqui, mas lá também continua com a burocracia do país de destino. Ou seja, tem que buscar outros parceiros, seria mais ou menos isso. Exato. Toda a força do comércio exterior brasileiro, não só na parte de cosméticos que estamos falando aqui, agora está em expansão e encontrar novos mercados. O que nós estamos sentindo, e vou dar o exemplo dos cosméticos, que temos alguns clientes trabalhando nisso essa semana com eles, é o Sudeste Asiático. A Ásia em geral, mas principalmente o Sudeste Asiático. Ali no Sudeste Asiático, a Coreia do Sul se interessa muito pelos nossos produtos cosméticos. E, bom, e outros produtos como carne e de outras indústrias também estão sendo bem recepcionados no Sudeste Asiático. Essa falta de flexibilidade do governo brasileiro para tentar entrar em contato com Trump e tentar um acordo, seria uma saída essa tentativa de conversa? Seria uma boa opção? Nós entendemos, Luiz, aqui na nossa indústria, que, bom, independente dos esforços dos dois governos, a nossa mobilização como indústria ela é feita à parte. Claro, o que nós esperamos é que sim, que os governos se entendam, mas a gente não vai ficar esperando parados que isso aconteça. Então, enquanto isso acontece, nós sim estamos buscando novos clientes, novos mercados de destinos,
e também entendendo como que esses novos mercados se relacionam conosco de forma burocrática, com a documentação de entrada, de saída, as regulamentações. Meu caro Guerra, obrigado aí pela Daniel. sua primeira participação conosco. Obrigado, Daniel. Nós voltamos daqui a pouquinho.